Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, professor Igor Assis por aqui. Hoje nós vamos mergulhar num tema muito presente, né, nas organizações, um tema que está, né, presente nas organizações, que é o controle de estoque e noções de compras. E para começar aqui com o aquecimento, né, quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar como é importante saber controlar, né, o que temos, o que precisamos comprar? Já parou para pensar nisso? Quão importante é saber controlar, né, o que a gente tem, controlar aquilo que a gente precisa comprar? Não sei se você já pensou sobre isso, mas seja na empresa, seja na nossa casa, no nosso dia a dia, saber gerenciar estoque evita, aquelas situações chatas de faltar algo ou de acumular é, coisas, objetos que a gente acaba, às vezes, não usando nunca. E no mundo profissional, dominar isso, dominar essa gestão de estoque, né, entender e ter noções de compra, é, pode ser, né, um diferencial, né, entre aquele profissional mediano e aquele profissional que se destaca, aquele profissional que as empresas buscam ter no seu quadro de funcionários. Então, nessa aula, nesse nosso encontro, o nosso objetivo ele é bem claro, né, e bem prático. Nós vamos entender o que é estoque, né, e aprender a como é feito o controle de entrada e saída de materiais usando uma simples planilha, né? E também vamos descobrir como funciona aí o processo básico de compras em uma empresa. E o melhor, tudo isso vai ser feito, né? Todo esse conteúdo que eu vou passar para você hoje vai ser feito de uma forma leve, né? Para que você realmente consiga assimilar o conteúdo, ok? Então imagina só, né? Você aí como, por que não pensar dessa forma? Tipo, ser aí um auxiliar administrativo, né? Que em poucas semanas já está aí ajudando a organizar o estoque da empresa, né? Evitando aí que falte algum material importante, economizando, né, o dinheiro para a organização, para a empresa que você trabalha, né? Hoje, né, essas habilidades são super valorizadas no mercado. Então, prepare-se aí, deixa o teu celular, no mudo, né, com as notificações desativadas, abra o teu caderno, abra o teu bloco de notas, né, para que seja realmente bem proveitoso o nosso encontro de hoje. Mas agora, então, caminhando, prosseguindo aqui no nosso encontro, vamos começar pelo básico, né? Vamos começar a entender, afinal de contas, né, o que é um estoque. Né? Parece uma pergunta até simples, né? O que é estoque? Mas entender esse conceito direitinho é fundamental para que nós possamos aí sedimentar o que a gente vai ver nos próximos instantes aqui no nosso encontro. Então, é fundamental que você entenda realmente, né, o que é um estoque. Então, vamos lá. Estoque é basicamente tudo aquilo que uma empresa mantém guardado para usar nas suas atividades ou para vender. Então, vou repetir. Estoque é basicamente tudo aquilo que uma empresa mantém guardado para usar nas suas atividades ou para vender. Muita gente acha que
quando se fala em estoque, é única e exclusivamente, né, o armazenamento de mercadorias que a empresa vende. Não. É, você vê que o conceito de estoque é bem amplo, né? É tudo aquilo que uma empresa, que uma organização mantém guardado para usar no seu dia a dia, nas suas atividades e também para poder vender, né? Ou aquilo que ela vende. É como a despensa de uma casa. Tem lá o arroz, o feijão, o óleo, né? Tudo que a gente precisa, né, ter ali no nosso dia a dia em casa. Só que numa empresa, ao invés de comida, né, no estoque ou na despensa, ao invés de comida na despensa, nós podemos fazer uma analogia, né, com o material de escritório, né, que é armazenado, os produtos, né, é, para venda, né, aquilo que a empresa comercializa, peças, né, para produção de algo, enfim, tudo que é necessário para o negócio funcionar. Bom, agora uma coisa importante: nem todo o estoque é igual. Existem, né, então vamos amplificar aí, né, o nosso repertório. Nem todo estoque é igual. Existem materiais de consumo e materiais permanentes. Vou repetir. Nem todo estoque é igual, né? E existem os materiais de consumo e os materiais permanentes, né? Os materiais de consumo são aqueles, né, que a gente usa e repõe constantemente. Então, são materiais, né, de uso frequente, né, e de reposição constante. Por exemplo, papel, caneta, o toner da impressora, material de limpeza, tudo isso é estocado, mas, né, é classificado como materiais de consumo. Agora, existe os materiais permanentes. Os materiais permanentes são os bens mais duráveis, como computadores, móveis, máquinas. A diferença é crucial porque a forma de controlar cada um desses tipos de materiais é diferente. Mas por que isso é tão importante? Imagina o seguinte: você está lá na cozinha fazendo um bolo e descobre que não tem fermento. Ou pior, você tem 20 pacotes de fermento, só que esses 20 pacotes de fermentos estão vencidos porque alguém comprou demais, né, e esqueceu lá no armário. Imagina esse tipo de situação. Você precisa de algo, né, ou não tem aquele algo que você precisa, ou aquilo que você precisa, né, já está vencido. Isso é péssimo. Agora, nas empresas acontece a mesma coisa. Um estoque mal controlado significa, né, ou faltar algo importante, que pode inclusive paralisar as atividades da empresa, ou ter excesso, né, o que acaba, na realidade, gerando custos desnecessários e pode até levar aí a perdas de de materiais por validade, né, ou por obsolescência. Então vejam, na empresa, né, se não houver um bom controle de estoque, né, pode faltar alguma coisa ali, né, no estoque que pode prejudicar o dia a dia ali da empresa, né? Ou pior, quando não há, né, um controle adequado de estoque, pode haver excesso de coisas, né, que a empresa, né, ou não vai usar, ou vai perder por validade, né, ou aquilo acaba até se estragando no estoque. Agora, vamos pensar aqui em alguns exemplos práticos, né, que você conhece, né? Imagina só que, vamos lá, deixa eu... Uma loja, imagina aí, uma loja de roupa, né, que precisa controlar o estoque de cada peça, né,
de determinado tamanho. Você já imaginou o desafio disso? Como que a empresa poderia, fazer um controle de uma coisa, ou de uma empresa próxima aí do nosso dia a dia, como uma loja de roupas, pode fazer para controlar o seu estoque com peças diferentes, de tamanhos diferentes. Imagina aí como um restaurante, faz para controlar aí todo os estoques aí, com muitos ingredientes e alimentos. Então veja, nesses casos que eu estou te dando de exemplo, para você refletir, como uma loja de roupa pode controlar ali o seu estoque, como um restaurante pode controlar o seu estoque. Em todos os casos, que eu te citei como exemplo, saber o que se tem, saber o que está faltando, e saber o que está sobrando é fundamental para o negócio dar certo. Então, nesses exemplos que eu te dei há pouco, é fundamental, seja uma loja de roupa, seja ali um restaurante, é fundamental para qualquer empresa saber o que ela tem ali disponível no estoque, o que está faltando, o que está sobrando. Por quê? Porque isso impacta nos resultados financeiros da empresa. E olha que interessante, o controle de estoque não serve só para evitar problemas. Quando bem feito, o controle de estoque pode, inclusive, ser uma estratégia, uma ferramenta estratégica. A empresa consegue, na medida que ela tem um controle legal de estoque, a empresa ela consegue negociar melhor com os fornecedores, comprando em quantidades, talvez com um desconto maior. Quando existe um controle adequado de estoque, a empresa ela pode, inclusive, planejar promoções, para dar saída aí a produtos que estão parados há algum tempo no estoque. E um bom controle de estoque ajuda até a empresa a identificar oportunidades de negócio, percebendo que determinado produto vende mais numa determinada época do ano. Todos esses dados, essas informações, elas podem ser observadas pela empresa se houver realmente um controle, uma gestão eficiente e eficaz dos estoques. Então veja, estoque não é meramente um monte de coisa guardada. Na realidade, estoque é dinheiro parado, é um dinheiro da empresa parado. Por quê? Porque aqueles objetos que ali estão custaram dinheiro. Então, eu sempre falo, estoque é dinheiro parado, e também é oportunidade de crescimento. Porque se o estoque ele for bem gerido, bem administrado, vai fazer com que a empresa funcione sem surpresas, sem sustos. E quem domina a gestão de estoque, a gestão de compras, vira aí um colaborador que sabe gerir, administrar bem o estoque, e a parte de compras também, é um profissional que acaba virando peça fundamental em qualquer empresa, em qualquer organização. Mas, agora que nós amplificamos bem a nossa compreensão sobre estoque, definimos aí os tipos de estoque, os tipos de materiais, os materiais permanentes, os materiais de consumo. Agora que já temos essa base, vamos entender como pode ser feito um controle de estoque. Tá? E olha, é mais simples do que parece. Não precisa ser nenhum expert aí, em logística, em planilhas para começar a organizar as coisas. O segredo está em criar um sistema simples, para que qualquer empresa, qualquer pessoa consiga aí
seguir. Então, vamos começar falando de métodos de registro, já que eu vou te passar aí uma visão dos controles básicos aí, os controles básicos que se tem para controlar o estoque. Vamos começar a falar sobre métodos de registros. Então vamos lá. Existem várias formas de se controlar estoque. Desde a mais simples, né, até a mais high-tech, a mais tecnológica. Né? Tem empresa que ainda usa ali um caderninho, né? Sim, um caderninho de papel, né? E anotam tudo à mão. Anota, né, o que entrou no estoque, o que saiu, que pessoa que pegou determinada mercadoria, né? Agora, vamos lá. Talvez um controle mais simples, até mesmo no caderninho, funciona para um negócio pequeno, né? Onde o movimento não é muito grande. É. Mas imagina um controle para empresas com movimento intenso, empresas maiores. Aí a gente já tem que sair um pouco, né, do controle através do caderninho e ir para as planilhas. Seja a planilha do Excel, seja a planilha do Google. As planilhas já são ferramentas democráticas, né, porque são de fácil acesso, e permitem aí, de uma forma tranquila, simples, organizar melhor as informações e até mesmo fazer cálculos automáticos, gerar gráficos. Então, a gente começa desde um método simples, né, para controlar o estoque, que é o famoso caderninho, evoluindo aí para as planilhas, né? E por fim temos ainda como um método aí, né, uma ferramenta de registro, os sistemas especializados, que são softwares, programas específicos desenvolvidos, né, especificamente para controle de estoque. Esse tipo de sistema de software que tem como objetivo, né, ajudar no registro, no controle do estoque, normalmente são usados, né, por empresas maiores. O importante aqui é que a empresa precisa ter um método de registro de estoque que se adeque à realidade daquela empresa. Se é uma empresa menor, um método mais simples. Se é uma empresa maior, sistemas mais sofisticados. O importante há de se ter ferramentas para registrar os estoques. Por quê? Como eu disse agora há pouco, estoque é dinheiro parado, é dinheiro que a empresa investiu e está lá armazenado na forma de mercadorias, ok? Agora, sobre planilhas, né, e também fichas de controle, essas ferramentas elas são super versáteis, tá? Quando a gente está falando aqui de controles, né, métodos de controle de estoque, planilhas, fichas de controle, são ferramentas, né, super versáteis, né, para empresas aí, né, que estão começando a querer, inclusive, se organizar melhor no que se refere, né, a estoque. Uma planilha básica, por exemplo, uma planilha básica de estoque, né, basta ali, né, o cidadão colocar o nome do produto, acredito que você já mexeu com planilha, né? Então, quando eu falar coluna, acredito que você vai entender, né? Mas só para exemplificar como que uma planilha já ajuda muito na questão do controle de estoque. Então, imagina aí, uma planilhinha básica de estoque, né? Basta ter ali essa planilha, né? Ter uma coluna com o nome do produto, a data da movimentação, né? A quantidade, né, que entrou ali no estoque, né? Uma outra coluna, né, de saída de mercadoria, né? É uma forma simples e prática, né, de se controlar aí um estoque, né, para a empresa já conseguir visualizar
tudo que entra no estoque e tudo que sai. Né? Então vejam, quando se faz, né, um registro de estoque, inclusive, eu vou deixar disponível aqui para você para download um material complementar, tá? Que eu coloquei visualmente falando, tá? Eu coloquei no documento para você os modelinhos aí, tá? Uns modelos de como pode ser feito aí esse registro na vida real. Né? Então depois faça o download desse material para você ter acesso. Mas quando a gente está falando então em registros de controle de estoque, existe algumas informações, e como eu disse, pode ser feito até numa simples planilha, existem informações que são essenciais e devem estar, tá, em um sistema de controle de estoque. O mais importante dessas informações é o quê? É o saldo atualizado. O que é o saldo atualizado? É a quantidade de mercadoria que tem naquele estoque. Por quê? É importante num controle de estoque ter aí o saldo sempre atualizado. Quer dizer, imagina que eu tenho 10 canetas, né, ali no meu estoque. Aí alguém foi lá, né, pegou 5 canetas, eu vou registrar aqui, restam 5. Isso é importante porque o saldo atualizado mostra para a empresa, né, o que ela tem de mercadoria naquela determinada data, né, dentro do estoque, e ela consegue se programar para futuras compras. Né? Outra informação, por isso que é importante ter o saldo, né, de tudo que tem, né, ali no estoque da empresa, para ela também se programar no que se refere às compras. Outra informação muito importante quando se faz o registro de estoque é, ter nesse documento, ter nessa planilha, o responsável pela movimentação. Quem é a pessoa responsável por retirar a mercadoria ali do estoque ou colocar a mercadoria no estoque. É importante ter também essa informação registrada, para que, caso aconteça algum problema, a empresa saiba quem foi o responsável, né, por aquilo. Né? E tem um segredo, quando a gente fala em controle de estoque, em registro, né, ali de movimentações no estoque, tem um segredo que faz toda a diferença, que é a atualização constante. Não adianta ter a planilha mais bonita do mundo se ela não for atualizada na hora que acontece uma movimentação no estoque. Então, alguém pegou ali no estoque uma caixinha de clips, já deve ser registrado. Chegou uma encomenda nova na empresa, precisa ser registrado. Isso evita aquela dor de cabeça de chegar no final do mês e descobrir, né, que está tudo errado. Então, é importante, né, fundamental, manter esses registros, né, atualizados. Lembre-se, controle de estoque eficiente é aquele que qualquer pessoa consegue entender e manter. Não somente a pessoa que criou aí o sistema de controle. Agora, vamos para uma parte de bem assim no dia a dia, quando se fala em controle de estoque, né, que são os registros de entrada e saída de mercadoria. Eu sempre falo, esse registro ele pode ser feito de uma forma mais simples possível, a começar por uma simples ficha. Vamos imaginar que você chegou, você chegou lá na empresa, né? Desculpa, vamos imaginar, até para ficar melhor para você visualizar. Imagine que chegou uma caixa com 50 canetas esferográficas lá na empresa que você trabalha. Então imagina que alguém, uma transportadora ou correio, tá,
deixou ali na empresa uma caixa com 50 canetas esferográficas. Opa, como que eu vou registrar isso? Já que é uma mercadoria que vai ser armazenada, que vai ser estocada, como que a gente faz o registro disso? Primeiro a gente coloca a data que aquela mercadoria chegou e será colocada no estoque. Então, se chegou hoje, eu vou colocar a data de hoje, que é o dia que eu vou armazenar essa mercadoria no estoque. Então, a partir de hoje, ela fará parte do meu estoque. Então, eu coloco a data de hoje, coloco a descrição do objeto que está entrando ali no estoque. Nesse caso, que eu estou te dando um exemplo, então eu vou colocar lá a data de hoje e a descrição do produto. Nesse exemplo, então, caneta esferográfica azul. Vou colocar a quantidade, quantas unidades serão armazenadas no estoque. Nesse exemplo, então, quantas canetas serão armazenadas? Chegou uma caixa com 50 canetas. Então, na coluna, por exemplo, de entrada, eu vou colocar lá, entraram 50 canetas. E aí, o que vai acontecer? A partir do momento que eu coloquei, então, aquela mercadoria no estoque, registrei a data que ela foi armazenada, a descrição do produto e a quantidade. Então, entraram 50 canetas e ficaram quantas canetas? Se entraram 50 canetas e não saiu nenhuma caneta, o saldo, O saldo no estoque são 50 canetas. Aí vamos supor, olha como que é fácil, o registro de entrada e saída de mercadoria. Aí vamos supor, tá? Que foi solicitado a pessoa responsável pelo estoque. Normalmente existem na empresa pessoas responsáveis pelo armazenamento de mercadoria, Empresas, que são bem administradas, tem uma pessoa ou uma ou mais pessoas que são responsáveis pelo estoque, seja na armazenagem do produto, seja na saída do produto. É importante que se tenha uma pessoa, ou dependendo do tamanho da empresa, mais do que uma pessoa como responsável das movimentações no estoque, justamente para que essa pessoa seja a responsável por fazer todos os registros de entrada e também saída de mercadoria. Então, voltando aqui o exemplo para te mostrar como é super simples realizar aí o registro de entrada e saída de mercadoria. Então, no exemplo que eu comecei a te falar há pouco, a empresa comprou 50 canetas esferográficas, eu vou registrar que elas vão ser armazenadas na data de hoje, vou descrever o nome do produto, vou colocar quantas canetas entraram no estoque, nesse exemplo 50 canetas, e o meu saldo, quer dizer, eu deixei no estoque 50 canetas. Legal. Aí, supondo que alguém chegue no responsável ali do estoque e fale assim, olha, eu preciso de 10 canetas. 10 canetas. Vai haver uma movimentação de mercadoria do estoque. Só que agora não vai entrar mercadoria no estoque. Se alguém me pediu 10 canetas que estão no estoque, vão sair 10 canetas. Aí qual que é a responsabilidade da pessoa responsável pelo estoque? Alguém me pediu 10 canetas. Eu vou lá no estoque, pego 10 canetas, entrego para a pessoa. Aí eu vou registrar que saíram 10 canetas. Então, se antes eu tinha um saldo, quer dizer, eu tinha no meu estoque 50 canetas e agora saíram 10 canetas, 50 canetas que tínhamos, menos 10 canetas que saíram, o saldo, quer dizer, eu vou deixar o meu estoque com 40 canetas. Olha que simples, olha que fácil. O segredo, na realidade, é fazer esses registros a cada movimentação que ocorrer. E o cálculo do saldo, você viu aí. O que é o saldo do estoque?
a quantidade de produtos que tem naquele estoque. O cálculo, para se fazer o cálculo aí do saldo, do que se tem de mercadoria no estoque, é matemática básica, mas óbvio, requer atenção. Para se fazer o cálculo do saldo, nada mais é do que pegar quantas mercadorias tinham lá no estoque, igual o exemplo da caneta, tinham 50, saíram 10, qual que é o novo saldo? Tinham 50 canetas, no estoque. Saíram 10, ficaram 40. Super simples. Eu sei que parece assim, óbvio, mas é incrível como muita gente erra, em registrar aí principalmente o saldo, o que fica de mercadoria no estoque quando existe movimentação. Quanta gente erra uma continha básica, por simples distração. O legal é, se você trabalha numa empresa e você é o responsável ou a responsável por controlar as movimentações de estoque, é legal conferir, óbvio, o cálculo, mas é continha simples. Entrou a mercadoria, coloca lá quantas unidades entraram. Saiu mercadoria, registro quantas mercadorias saíram e quantas ficaram. Super simples. Tá? É óbvio que requer atenção para que não haja erros. E até, falando em erros, existem alguns erros que são muito comuns no controle de estoque. O maior erro, o campeão aí dos erros, no controle de estoque é justamente quando o responsável ou a responsável do estoque esquece de registrar, saídas de mercadoria, principalmente saídas pequenas. Então alguém pediu lá uma caixinha de clips. É um clipe só. Depois eu marco. A pessoa responsável do estoque fala assim: depois eu marco. Porque é uma coisinha pequena. Depois a pessoa esquece. E aí, quando o pessoal esquece de anotar, as movimentações de mercadoria no estoque, mesmo de pequenas coisas, se isso acontece com frequência, de repente vira um buraco ali no estoque. Como se, na forma de um passe de mágica, depois de um tempo, desapareceu ali alguns produtos que estavam no estoque e aí fica difícil identificar o responsável. Então, é fundamental, não cair nessa armadilha de esquecer, que é um erro muito comum, de registrar as movimentações de mercadorias menores. Por isso que uma dica importante para quem às vezes vai trabalhar no controle de estoque é, para não cometer o erro de esquecer, já registra na hora, no momento em que houve a movimentação no estoque. Por quê? Porque dessa forma garante que não vá aí depois se esquecer. E um outro detalhe também, por mais que exista uma ficha de controle das mercadorias que tem no estoque, das mercadorias que são movimentadas no estoque, é muito importante a pessoa que está responsável pelo estoque fazer uma contagem física dos objetos que ali estão no estoque, fazer essa contagem pelo menos uma vez por mês, até mesmo para comparar, o que realmente tem ali no estoque com o que foi registrado, na planilha. Porque no dia a dia, dependendo das movimentações que acontecem dentro da empresa, uma coisinha ou outra pode passar desapercebida. Por isso que quem trabalha no estoque, é importante que pelo menos uma vez no mês, essa pessoa, de forma empírica, fisicamente falando, confira todos os produtos que ali estão no estoque para fazer, esse comparativo. Mas é importante você lembrar, então, que o controle de entrada e saída é como o termômetro da empresa, mostra a saúde dos materiais. E o estoque é dinheiro
que a empresa tem ali na forma de mercadorias. Então, o estoque, quando bem controlado, quando os registros realmente são feitos da forma correta, evita desperdício, previne furto de mercadoria, porque é registrado tudo que entra, tudo que sai, e garante também que nunca falte o necessário para que as atividades da empresa aconteçam da melhor forma no dia a dia, ok? Bom, mas se a gente falou agora do que é o estoque, de como é simples fazer aí o registro do estoque, se existe o estoque, porque a empresa comprou algo, né? Ela comprou mercadorias, ela comprou produtos que serão armazenados. Então, já que eu falei de estoque, já que a gente já tem uma visão de como é feito o controle de um estoque, vamos entender agora, então, porque o estoque é armazenado com produtos, mercadorias que são adquiridas pela empresa, vamos entender agora, sobre um ponto importante que é aprender a comprar. Quando que a empresa deve comprar, como que a empresa pode fazer para comprar de uma forma que traga mais benefícios para a empresa. Essa é uma parte super importante porque envolve o dinheiro na empresa. Então, comprar algo, existe funcionários responsáveis por compras dentro da empresa, comprar algo para a empresa envolve muita responsabilidade, envolve atenção. Por quê? Porque, afinal de contas, o dinheiro não é do funcionário, o dinheiro é da empresa. Então, se eu sou a pessoa responsável pelas compras, eu preciso entender de como comprar. A começar do quando comprar. Quando que a empresa precisa comprar uma mercadoria. Porque não é simplesmente acabou algo no estoque, já tenho que comprar, saiu correndo. Não, precisa ter um planejamento de compra também. Para a empresa saber o momento certo de comprar algo, se ela vai ter ou não dinheiro naquele momento que ela planejou de comprar algo. Então, o certo é comprar, quando se fala em comprar algo para abastecer o estoque, o momento certo de comprar é quando o estoque atinge aí o que nós chamamos de estoque mínimo. Estoque mínimo é aquela quantidade que ainda dá para segurar o tranco enquanto o novo pedido não chega. Então, o momento ideal para comprar é quando existe aí um mínimo de mercadoria suficiente para manter as atividades da empresa. Então, por exemplo, se a empresa, supondo que a empresa use 10 pacotes de papel sulfite por semana, e vamos imaginar que o fornecedor demora 3 dias para entregar esse papel sulfite. Então, olha o exemplo que eu vou te dar, para você conseguir visualizar melhor o que é o estoque mínimo. Imagina que nós trabalhamos numa empresa, toda semana ela usa 10 pacotes de papel sulfite. Tá? E o fornecedor que a empresa compra demora 3 dias para entregar a mercadoria. Então, nesse exemplo que eu estou te dando, o estoque mínimo, deve ser de pelo menos, imagina só, eu uso 10 pacotes de sulfite por semana. A empresa demora aí, o fornecedor, 3 dias para entregar. Então, se é sexta-feira, e eu sei que lá no estoque só tem mais 10 pacotes de papel sulfite, hoje é sexta. A empresa trabalha até sexta e usa 10 pacotes de papel sulfite por semana. Opa, chegou sexta-feira, eu vi que lá no meu estoque tem somente 10 pacotes de sulfite, já é hora de comprar.
Por quê? Porque eu vou comprar isso na segunda-feira, vai demorar 3 dias, né, para entregar essa mercadoria, né? Então eu vou me programar já para comprar, né, esse produto. Agora, o momento de comprar, né? Eu comecei a falar para você, qual que é o momento que a empresa compra? Né? Ela tem que comprar quando, né, ou precisa comprar algo quando o estoque, né, tem somente um número mínimo de produto suficiente para que a empresa funcione, né, por um período. Agora, como que funciona o processo de compras dentro de uma empresa? Né? Quando se fala em comprar algo, né, quando se fala em a empresa comprar algo, vamos, entender o seguinte: existe um processo antes de se fazer a aquisição de um produto. Primeiro, né, alguém vai identificar a necessidade da compra. Opa, o papel está no mínimo. Né, o estoque de papel lá na empresa está no mínimo. Então, alguém identificou a necessidade. Né? Segundo, identificado a necessidade de comprar alguma coisa, entra a outra parte do processo, que é fazer a cotação. Então eu identifico a necessidade, alguém identifica a necessidade de compra de algo, já então que precisa comprar algo porque foi identificada a necessidade, há de se fazer a cotação, que é pesquisar preço, pesquisar os fornecedores. Então a empresa, alguém da empresa responsável pela compra, né, recebe a informação que há necessidade de compra de um produto e a pessoa responsável pela compra, né, faz uma cotação, pesquisa preço, pesquisa fornecedor e depois escolhe o fornecedor, aquela pessoa, né, que ofereceu, né, o melhor custo-benefício para a empresa. E aí depois é feito o pedido. Né? E a mesma pessoa responsável em fazer a compra, em realizar aí a cotação, escolher o fornecedor, né? Essa mesma pessoa que fez o pedido, é importante que ela acompanhe a entrega, ficar de olho aí no prazo, de entrega. Outro ponto importante no processo de compra é a mercadoria chegou na empresa, é importante que se faça conferência do material, né, para ver se tudo aquilo que a empresa comprou, a quantidade, a marca, né, se tudo aquilo foi realmente entregue como deveria, né, ter sido entregue. Né. Conferido a mercadoria quando chega na empresa, aí ela vai para o estoque, né? E aí a pessoa responsável pelo armazenamento do estoque vai fazer aí o registro do estoque. Né? Então você viu que é um processo? Quando a gente fala em comprar algo, né, que vai ser armazenado, né, que vai ser estocado, existe um processo. Primeiro se identifica a necessidade de comprar determinada coisa, é feita uma cotação, uma pesquisa de preço e fornecedor, escolhe-se o fornecedor, faz o pedido, acompanha a entrega daquele pedido, confere o material quando chega na empresa e depois registra tudo no estoque. É um processo, né, que a gente deve seguir para que esse fluxo aí, né, aconteça da melhor forma possível. Né? Então vejam, até por falar em compras, né, quando a gente fala em compras, tem algumas coisas que são importantes saber, tá? Quando se fala em comprar algo, quando a empresa vai comprar algo, né? Quando se é feita uma compra, né, é importante que a solicitação, né, do que vai ser comprado seja feita também, né, de forma profissional. Então, quando, né, se vai comprar alguma coisa, né, para a empresa, quando o funcionário responsável pelas compras vai comprar algo, né, a pessoa que solicitou aquele material precisa, né, fazer uma ficha de solicitação de compra. Tá? É uma informação importante que eu lembrei agora, porque não é simplesmente comprar. Ah, sentimos a necessidade
de comprar mais papel sulfite para a empresa. Né? Tá, quem sentiu essa necessidade? Ah, foi o pessoal lá do setor de recursos humanos. É feita uma fichinha, né, registrando aí, né, a solicitação de alguém da empresa para comprar aquele produto. Né? E aí começa todo aquele processo, né, de fazer a cotação, um orçamento, escolher o fornecedor, conferir a mercadoria quando chega na empresa, né, e depois estocar, né, essa mercadoria. Né? Ah, e um detalhe importante, tá? A pessoa responsável, a pessoa responsável pela compra só pode fazer a compra quando alguém responsável pela parte da área financeira aprova a compra. Né? Ah, supondo que o Igor é o responsável em realizar as compras para a empresa. Eu só posso realmente realizar aquela compra quando alguém da parte financeira dá a autorização para a compra, porque essa pessoa da parte financeira, né, ela vai verificar o quê? Ela vai verificar os valores, né, as condições de pagamento, quais foram, né, os prazos de entrega. Aí a pessoa do financeiro avaliando tudo isso, ela dá ok, aí depois eu posso comprar. Por quê? Porque é dinheiro da empresa. Por isso que é importante pesquisar preços. Né? Quem trabalha na parte de compras precisa saber pesquisar preços, né? Pesquisar fornecedores, pegar referência na internet desses fornecedores, porque às vezes o preço é bom, mas o fornecedor demora para entregar a mercadoria. Às vezes o preço é um pouco mais alto, só que o fornecedor entrega mais rápido. Às vezes a empresa ela nem sempre vai comprar somente pelo menor preço, ela tem que comprar também pela qualidade do produto. Tem que fazer uma investigação aí da qualidade daquele produto. Às vezes a empresa pode pagar mais barato, né, mesmo que o fornecedor demore mais tempo do que normal para entregar. Né? Por quê? Tem a possibilidade de esperar a entrega de um produto porque eu sei quanto tem no estoque. Então veja, essa questão aí da compra, que depois é autorizado pelo setor financeiro, envolve esses detalhes aí. A escolha do fornecedor, prazo de entrega, prazo de pagamento, os valores, tudo isso deve ser considerado, ok? Bom, passei para você hoje então os conceitos aí de estoque, né? Te passei aí como é tranquilo, porém necessário, fazer o registro das movimentações no estoque, tudo que entra, tudo que sai. Né? Te apresentei ainda como funciona aí um processo de compra dentro, né, da empresa, mas estamos chegando no finalzinho aqui do nosso encontro. Quero te relembrar, tem atividade, né, para proposta aqui para você fazer, para você sedimentar o seu conhecimento, né? Tem material de apoio e tem material complementar, para você até visualizar aí alguns modelos, né, de controle de estoque, de movimentações de mercadoria. Então tem uns modelos que eu quero que você depois acesse para que você realmente consiga aí consolidar o teu aprendizado, consolidar o conhecimento. Muito bom estar contigo, nos vemos numa próxima. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!